Para encerrar o momento de exposição, passo a palavra para o senhor Roberto Augusto Torres Leme. Pode escolher a mesa ou a tribuna, fica à vontade. Preparem as perguntas, hein, gente? Quem quiser já pode mandar o formuláriozinho, aí a gente vai separando por participante da mesa. Bom dia. Nós esperamos, de certa forma, conseguir pelo menos parte do brilho das pessoas, incluindo o professor Calegari, que nos antecederam aqui na fala. Nós diríamos que realmente precisamos fazer uma homenagem, em especial, a dois segmentos. Primeiro, a Paulínia, por essa iniciativa em sediar esse fórum internacional e promover o seu fórum municipal. É muito importante. Em segundo lugar, nós queríamos homenagear vocês todos que estão na plateia. São vocês os executores de todas as teorias, de todas as demandas, as necessidades e a formação das novas gerações. Se vocês estão aqui nesta data, atendendo a esse convite, ou talvez até uma convocação, certamente é porque estão ansiosos em aprimorar os seus conhecimentos e buscar outras experiências que podem ser bastante útil para nós. Esse tema do nosso fórum, do nosso seminário, é muito importante. Nós temos que falar hoje aqui da formação e valorização dos docentes e gestores da educação. Nós diríamos que tanto um quanto o outro estão envolvidos no mesmo projeto, que é a melhoria da educação. Nós tivemos aqui a fala da ministra, professora Maria de Lourdes Rodrigues, do nosso país irmão, Portugal, e que, com certeza, ela é uma mulher de muito valor, muita fibra, pela sua ousadia de promover tão competentemente uma reforma como ela conseguiu promover em Portugal. Evidentemente que a fala da professora Marilda, nem poderíamos esperar uma fala menos competente do que ela fez. Ela é realmente uma autoridade, principalmente no campo teórico da educação. E nós estamos aqui, como convidado, muito honrado nessa participação, nós estamos exatamente aqui para falar da parte que nós mais vivemos, que é a escola pública, o laboratório de tudo que existe e dependente de tudo que se planeja. É realmente a nossa experiência de formação de professor em 1956, estou quase revelando a idade já, e partir para a luta, antigamente como professor primário, na zona rural, na vida difícil, nas caminhadas difíceis, depois como o antigo professor primário, hoje PEB 1, depois como PEB 2, como assistente diretor de escola, como diretor de escola e com um envolvimento muito grande hoje em dia, que é com o sindicato.
Evidentemente que a nossa fala, por vezes, tem um viés muito importante, que é a atuação dos sindicatos. De certa forma, para os poderes, e às vezes até para a comunidade, os sindicatos incomodam. Mas eles têm sido, sem dúvida alguma, o caminho da representatividade, da organização e da luta pela melhoria da qualidade do ensino, que é a nossa principal bandeira que existe. Não é possível um professor, um gestor, dentro da escola pública, principalmente da pública, que desconheça o contexto de onde vive. A ninguém que está envolvido no ensino é dado o direito de desconhecer os avanços, as necessidades, os caminhos para se atingir as metas necessárias. Se nós não compreendermos o que se passa no contexto social, dificilmente nós vamos ter uma eficácia dentro da escola pública. Se nós não compreendermos o novo papel da família, certamente nós teremos muitas dificuldades. Professor, eu posso? Tem copo? Eu preciso beber água. Desculpa. Porque todos nós estamos aqui, nós estamos trilhando um caminho importante, que é o caminho exatamente do envolvimento. Quem se envolve tem compromisso. A professora Marilda acaba de falar sobre essa questão. Mas nós, pela nossa experiência e pela observação, vamos ver, vamos falar o que vimos, o que sentimos e o que vivemos dentro da era da pré-modernidade da educação brasileira. E, infelizmente, nós temos que, por várias vezes, pronunciar uma palavra atraso. Porque o Brasil é bem mais novo que muitas nações do mundo. O Brasil começou atrasado. Tudo começou atrasado. Primeiro que, ainda que respeitando a nossa querida terra-mãe, Portugal, um país muito lindo, muito progressista, mas quando fomos descobertos pelos portugueses, eles vieram aqui apenas para a exploração. E ler e escrever, saber, não representava a menor importância para todos nós. E nós ficamos, durante grande período dos nossos tempos, exatamente com grandes dificuldades no letramento das pessoas. Quem muito colaborou aqui foram os jesuítas, mas que em 1759 tiveram que retornar à sua terra pela expulsão. Mas nós temos que observar que sempre saímos atrasados. Foi assim no tempo da mudança da família real, foi assim na República, até com o incentivo de muitos pensadores, nós sempre caminhamos com atraso. Então nós tínhamos um ensino, nos primeiros tempos da nossa nação, formado por leigos. A família real veio para cá, se preocupou principalmente com o ensino superior. E já começam aí, então, os nossos grandes problemas. Evidentemente que após a expulsão dos jesuítas, não é? Nós tínhamos então os professores leigos,
que tinham extrema dificuldade. Primeiro, praticamente não tinham nenhuma formação. As classes, assim como hoje, eram heterogêneas e lotadas, salários muito baixos. Nenhuma preparação e a metodologia inadequada. Esse então foi um tempo que nós vivemos até a própria República, porque nós nascemos na época do humanismo e do Renascimento, mas nós evoluímos muito pouco de acordo com as necessidades. Quando os primeiros intelectuais republicanos deram mostra do seu desejo de substituir o atraso do país pela civilização com cultura e ter projetos nacionalistas, começou logo após a proclamação da República e o início do século XX. A eficiência da escola, o rendimento dos alunos, a qualidade do ensino sempre foram um problema. Atraso, sempre atraso. Vejam bem, nós estamos discutindo em agosto, ao final do mês de agosto de 2011, nós estamos discutindo o quê? O novo plano decenal para ser de 2011 a 2020. Então o plano decenal, né, ele deve ser, o novo Plano Nacional de Educação, ele deve ser votado ao final do ano para entrada em atividade o ano que vem, validade o ano que vem. Bom, e como é que a gente está em nível de formação? É claro que na década de 30, realmente, com os pioneiros da educação, a gente começa a pensar realmente na formação dos nossos educadores. Então, a Escola Nova, já em 1932, no período da Revolução de 30 para frente, nós tivemos com Anísio Teixeira e outros grandes pensadores, não é? Uma vontade, um desejo da gente avançar bastante. Mas o nosso primeiro plano nacional, a nossa primeira lei de diretrizes e bases veio a 20 de dezembro de 1961, muito atrasado. Foi aí que a vinculação financeira começa a dar mostra, tanto em nível federal, como em nível estadual e como quase nada em nível municipal. Lamentavelmente, o que nós pudemos ver é que até os métodos de ensino que nós precisávamos realmente foram importados. O exemplo é o método Lancaster, que veio da Europa para nós, para colaborar. Entretanto, nem os professores estavam preparados para tal, e nem a utilização de alunos para ajudar nas classes numerosas, ensinar os mais fracos, aconteceu. Então é importantíssimo, o manifesto da Escola Nova que aconteceu em 1932. E nesse período, que nós vamos retornar um pouquinho, apareceram o controle, realmente o governo foi supervisionar e foi fiscalizar. Nascia o primeiro ginásio público seriado na década de 30. Imagine que nós não tínhamos absolutamente nessa década nenhum ginásio seriado. Olha como é recente, né? Então, o que aconteceu? Em 1960, então, como dissemos, a Lei 4.024, nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Militar, Diretrizes e Bases, olha só o preconceito, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela veio passar no Congresso depois de mais de 20 anos de tramitação. Eu diria, como experiência própria,
que quando a gente começou a trabalhar em 1957, como professor primário, a gente observava algumas questões assim. Primeiro, havia poucas mulheres na escola. Ainda na década de 50, 60, imperava a ideia de que a mulher precisava aprender a cozinhar e a costurar para ser mãe de família e cuidar da família. Ao homem cabia prover as necessidades da casa e a mulher apenas aprender a costurar e poucas letras, Aliás, havia até um preconceito contra a mulher que nós arrastamos por séculos. Ela só teve direito à votação, ao voto, pela primeira vez em 1932. E vejam que a importância da mulher, e não é recente, de participação no magistério. Entretanto, só elas tiveram oportunidade a partir da década de 30. Bom, a partir da LDB de 61, nós estamos vivendo diretamente na escola, nós pudemos observar que a formação dos professores primários, aqueles que ministrariam aula na primeira a quarta série, sendo a quarta série um curso de terminalidade, havia um diploma para quem cursasse a escola, realmente ele passou a ser obrigação dos estados e do Distrito Federal a formação dos professores primários. Mas na década de 60, uma das décadas mais importantes da história da humanidade, do Brasil também, sem dúvida alguma, nós tivemos uma grande evolução na sociedade. Foi nesse tempo que nós tivemos o aparecimento dos Beatles, dos movimentos sociais organizados, da maconha, principalmente a partir dos Estados Unidos. A sociedade, enfim, teve uma revolução e nós sentimos isso dentro da escola. O aluno que até então, olha bem que interessante na observação, era um aluno com uma excelente formação e uma fraca informação, começa a mudar substancialmente. O aluno tinha todo o respeito, toda a educação, mas não tinha nenhuma informação. Então o prestígio do professor era bem maior do que em outras épocas. Então ele era realmente o transmissor do saber. Ainda nessa época, a mamãe poderia dizer para o filho: filho, vai para a escola para você ser alguém na vida. Hoje, se a mãe disser isso, alguém disser para um jovem, para uma criança ou para um jovem, vá para a escola para você ser alguém na vida, eles vão responder: e o Tiririca foi na escola? E aí aparece a ditadura militar. Muda completamente o foco da escola. A ditadura determinou, porque era sua preocupação, da preparação dos jovens para o trabalho exclusivamente. Principalmente no ensino médio, houve uma revolução, uma completa revolução. A reforma que teve em 1968, reforma universitária, ela mudou completamente a característica, e isso vem como desdobramento para os nossos dias de hoje. O que aconteceu? A partir de 1968, as escolas abriram suas portas para todos os cidadãos. Foi implantado em grande escala a criação de cursos noturnos que deveriam ser uma exceção, entretanto, na verdade, eles passaram a ser quase que um direito de todo cidadão. Havia escola em que o curso noturno, o número de alunos do curso noturno era bem maior que o número de alunos do curso diurno. E realmente,
com a enchente das escolas, com as matrículas indiscriminadas nas escolas, nós tivemos um seríssimo problema, muito sério mesmo. Problema esse que foi, e quem vai ensinar esse pessoal na escola? Então as faculdades públicas, universidades públicas, a gente foi atrasado para criar a primeira universidade aqui em São Paulo, 1934, a USP. E aí então o governo, o Ministério da Educação, que fez? Ele permitiu a abertura de escolas particulares. E realmente, para a formação de mão de obra, para cuidar da vida desse pessoal, para tentar transmitir saber a esse pessoal, evidentemente, ela acabou falhando bastante. Gente, nós pudemos observar uma coisa importante. A qualidade do ensino cai assustadoramente. Apesar de que teve um ponto positivo, né, de abertura de escola para todos, a criação do curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Mas a falta de professor licenciado aumentou muito. Então o Ministério passou a fazer, Ministério da Educação e Cultura, passou a fazer autorizações precárias para o ensino dos alunos. Precaríssimas. Bastava o chamado exame de suficiência no final da década de 60 para que o professor passasse a ministrar aulas sem nenhuma preparação. Vem a década de 70, um fato relevante, muito importante, que é a Lei de Diretrizes e Bases, uma nova lei, a 5692, de 11 de agosto de 1961. Aí, o ensino obrigatório, que era de 4 anos até então, passa a ser de 8 anos para os alunos. Sem dúvida alguma, isso é um avanço considerável, sendo que ainda estávamos num terrível atraso pela qualidade do ensino. Houve uma grande tentativa de diminuir a distância entre, na época, o segundo grau, hoje o ensino médio, e o curso superior. O que aconteceu então? Vamos para o ensino superior. Tem o aparecimento ao final da década de 60, no transcorrer de toda a década de 70, e nunca parou de se desenvolver e crescer muito, a criação dos cursinhos. Não é que era quase que um suplemento para aqueles que desejavam ir para o ensino superior. Com o aumento desenfreado de faculdades em todo o país, a qualidade da formação do professor, né, ela ficou bastante duvidosa. A década de 90 teve que administrar uma terrível herança: qualidade do ensino. O Brasil tinha estado em Jomtien, tinha assumido um compromisso de universalização do ensino fundamental, meta quase cumprida em 10 anos, hoje praticamente cumprida. Mas entre o discurso e crença na importância da escola, a ministra falou muito bem, da Maria de Lourdes, houve um vácuo muito grande entre o discurso e a prática. Isso é, os resultados foram lamentáveis. A década de 90, e quase todos vocês aí já puderam conviver, né, nesse período, e nós observamos algumas coisas interessantes. Escolas privadas de boa qualidade para crianças e jovens da elite, e a qualidade das escolas menos favorecida. Criou-se um vácuo muito grande entre essa situação. Formação inadequada de professores.
Nós tínhamos a escola normal, nós tínhamos o curso normal, nós tínhamos a habilitação específica do magistério. Tivemos, por fim, na década de 90, os Cefams. Entretanto, com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação, em 96, exigiu-se, no prazo de 10 anos, a formação dos professores das séries iniciais com curso superior. Então perdeu sentido a escola de normal. Desapareceu porque precisaria, não é, nós termos um novo compromisso. E assim nós caminhamos, evidentemente, com grandes dificuldades e passamos para o século XXI. E o nosso desafio, apesar do passar do tempo, ele é um desafio muito grande. Você, professor, você, diretor, que está lá na escola, tem uma responsabilidade de formação do cidadão muito mais difícil, uma tarefa árdua, do que era na década de 70. São inúmeros os fatores que preocupam a nossa vida profissional. Hoje, trabalhar numa sala de aula é uma dificuldade muito grande. Primeiro que nós tivemos uma formação incompetente. Nós recebemos uma formação desde muito tempo para trabalhar com uma classe homogênea, trabalhar com alunos iguais. E ao primeiro dia de entrada na sala de aula, o neófito percebe que realmente vem um desespero grande, porque a heterogeneidade é muito grande. Nós não sabemos lidar com isso. Nós temos muitas dificuldades para lidar com essas classes que são heterogêneas. Fora outros fatores que são importantes e fundamentais. A questão da convivência. Nós estamos com dificuldade porque os alunos não sabem conviver. E quando nós não sabemos conviver, alunos, qualquer ser humano, conviver com outro ser humano, nós temos extrema dificuldade em viver uns com os outros. E aí, o que tem acontecido é que mudou estruturalmente, e nós temos que cuidar disso. Nós temos que reivindicar essa questão. Muito importante, reivindicar essa questão, porque a família está bastante desfigurada. Não é por maldade, mas sim por não entendimento do seu verdadeiro papel. Inclusive, a Constituição Federal de 1988, e especificamente a Diretrizes e Bases 93, 94 e 20 de novembro de 2006, chama atenção. E isso é importante para nós. Daí o desdobramento de falta de respeito, indisciplina, violência, que não são a mesma coisa, acabam quase que inviabilizando o nosso trabalho. Mas nós temos que resgatar, e nós estamos colocados num ponto central entre o sistema de ensino e as organizações sociais. É a tarefa de cada um na formação dos alunos. Quando Darcy Ribeiro gestou a LDB, ele usou o termo educação muitas vezes como formação. A formação vai além da educação. Escreveu na linha do texto, no artigo 1º, a educação, é no sentido amplo aqui, abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, onde começa? Na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais.
esta questão, esse artigo 1º, somado à educação, à Constituição, sem dúvida alguma, ela não está facilitando, não está cobrando da gente, e nós temos dentre as tarefas que não só é transmitir o saber, mas sobretudo exercer um papel social. A escola é o centro de tudo, resolver problemas sociais, campanhas educativas, campanhas de vacina, campanhas de saúde, etc., são feitas pela escola. Então nós precisamos retomar essa questão. Enquanto governo, as autoridades educacionais não resolverem uma questão fundamental, que é unir sociedade, principalmente através das famílias, e a escola para formação integral de crianças e jovens, nós enfrentaremos muitas dificuldades. Lamentavelmente. Nós colocamos aqui que nós temos uma formação deficiente. Mas nós temos também uma capacitação deficiente. Observem que muitas das capacitações que têm acontecido, eu falo mais em nível estadual porque eu tenho dificuldades em saber da relação de acontecimentos dos municípios, elas nunca dizem respeito aos nossos interesses e necessidades. Na nossa entidade, Aldemo, já há 12 anos, nós imaginamos que o gestor da escola, ele tem que saber elaborar, junto com seus professores, junto com seus companheiros de trabalho, um plano político-pedagógico da escola. Ele não pode ser copiado do ano anterior. Ele tem que ser refletido, tem que ser avaliado, reavaliado, reajustado de acordo com as necessidades do momento. E isso é muito importante. Temos oferecido publicações que parecem às vezes, mas isso é óbvio. Como montar um plano político-pedagógico. A questão do envolvimento. Em não havendo envolvimento de todos os partícipes do processo de ensino-aprendizagem, certamente não haverá rendimento de qualidade. Nós precisamos muitas capacitações, mas não são simplesmente capacitações oferecidas sem nenhum critério. Nós precisamos, e temos discutido isso com o governo do Estado, não é? Como é que nós poderemos resolver isso? Capacitação a nós oferecida, primeiro, ela tem que ser fruto, já encerrando, primeiro, ela tem que ser feito um levantamento das nossas necessidades. Às vezes você quer dar uma dose sofisticada de capacitação e ela é inútil. A outra questão que tem acontecido sistematicamente, temos levado isso ao secretário, esse novo secretário da Educação, é a capacitação de acordo com a necessidade, acompanhamento. Se não tiver acompanhamento, que chama-se compromisso, envolvimento, certamente não haverá eficácia do processo. É perdido, é recurso jogado fora, atirado pela janela. E o que nós precisamos é acompanhamento, avaliação e reavaliação. E a bem da verdade, nós estamos em busca da qualidade do ensino. O discurso é muito grande, educação para todos, etc. Nós queremos a qualidade do ensino. É o caminho, é a meta que nós devemos atingir. E nós devemos reconhecer, a bem da verdade, que nós estamos desencadeando, nesse momento, na Secretaria da Educação, com discussão com as entidades, das quais eu faço parte, em uma delas, estamos discutindo uma completa reestruturação da Secretaria,
que tem como objetivo, assim esperamos que sejam atingidos, que tem como objetivo, primeiro, desburocratizar a escola, facilitar a escola, criando nas diretorias do ensino, criando principalmente, caminhos, facilitação do trabalho da escola e ressaltando sobretudo o trabalho pedagógico, que é o envolvimento dos professores, dos diretores de escola, dos supervisores de ensino e da diretoria do ensino, e tentando uma aproximação entre o sistema central e a escola pública, onde acontece, ou poderá acontecer, ou não acontecer, a melhoria perseguida da qualidade do ensino. E assim queremos. Muito obrigado. Roberto Augusto Torres Lemes, e terá um tempo maior aí agora para as perguntas, professor Roberto. Nós recebemos várias perguntas, estamos agrupando em temas, então não leremos todas e responderemos uma a uma, que senão nós não saímos daqui hoje. Nós estamos então agrupando e eu acho que passo já para Maria de Lourdes, pode ser? Pode ser, sim. Pode ser. Bom, nós temos aqui perguntas que nos ocupariam mais uma sessão de trabalho a responder a todas elas. São, no geral, perguntas muito interessantes e muito centradas naquilo que foram as exposições aqui apresentadas, pelo menos naquelas que aqui me chegaram. Eu tenho um núcleo de perguntas, estas que são perguntas específicas sobre o sistema de ensino em Portugal. Depois tenho um outro conjunto de perguntas mais orientadas para a explicitação das propostas que aqui apresentei, das novas políticas educativas para o século XXI. No que respeita às perguntas sobre Portugal, são perguntas sobre como é isso da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, é sempre educação fundamental. O sistema de ensino em Portugal está organizado por ciclos de ensino. Temos um primeiro ciclo de 4 anos, depois 2 e depois 3. E estes 9 anos constituem a escolaridade básica, aqui no Brasil, dita fundamental. A seguir temos o chamado ciclo secundário de ensino, que são 3 anos. E são esses 3 anos mais que prefazem os 12 anos de escolaridade obrigatória, ou seja, até aos 18. E estes 3 anos de ensino secundário são muito diversificados. Temos muitas vias de ensino. É aqui que acomodamos o ensino profissional. E neste momento, metade dos alunos do ensino secundário já frequentam cursos de ensino profissional de 3 anos, que não apenas lhes confere o 12º ano de escolaridade, o ensino secundário, como também um diploma profissional habilitando-os a entrar no mercado de trabalho. E estes cursos têm a duração dos cursos gerais, digamos assim, que permitem o acesso à universidade, têm o mesmo nível de habilitação, mas são chamados de dupla certificação, permitem também aos alunos entrar no ensino secundário. Esta foi uma reforma introduzida pelo Governo em que eu fui Ministra da Educação, em que generalizámos em todas as escolas secundárias estes cursos profissionais, justamente dando às escolas a possibilidade de escolher que cursos queriam oferecer, quais eram os cursos mais adequados à população escolar que serviam, e isso permitiu responder de uma forma muito efetiva ao problema do insucesso escolar no ensino secundário. Nós tínhamos um abandono de 50%. Metade dos alunos que entravam no ensino secundário, depois da escolaridade básica, metade abandonavam logo no primeiro ano. Não conseguiam prosseguir os estudos. E da outra metade que prosseguia, ficava muitas vezes retida no 12º ano a tentar fazer os exames de acesso ao ensino superior e não conseguia entrar.
Então, com esta medida de diversificação das ofertas formativas no ensino secundário, com a introdução dos cursos profissionais, os alunos encontraram muito mais respostas para as suas expectativas, muito mais oferta formativa e ganhamos muita fluidez. Hoje não apenas aumentamos o número de alunos que procuram o ensino secundário, como melhoramos o nível de sucesso escolar para valores, ainda assim, críticos, mas muito melhores do que eram há 6 anos. Hoje o insucesso está situado apenas nos 20%. Digo apenas por comparação com os 50% que existia antes da introdução dos cursos profissionais. Isto é um exemplo também de como se pode combater o desinteresse pela escola e a desmotivação pelo estudo. Grande parte dos nossos alunos do ensino secundário não encontravam na escola resposta para as suas expectativas profissionais. Era um ensino secundário muito formatado para o acesso ao ensino superior e esta diversificação, que foi um instrumento permitido às escolas, não foi uma determinação central de que cursos vão existir iguais em todas as escolas, foi baseado na autonomia das escolas e na sua capacidade de ler o contexto em que operam, como lembrava aqui o senhor professor, que é necessário um professor saber ler o contexto em que opera. Isso traduz-se numa medida de política que é saber ler, saber oferecer, organizar os recursos formativos que respondam a essas necessidades. Isto é apenas um exemplo. Depois há muitas perguntas sobre como é a formação de professores, como é o acesso à carreira e como se estrutura a carreira do ensino, dos professores do ensino básico e secundário em Portugal, como tem evoluído o sistema de ensino, e como é que se pode explicar a posição de Portugal no que respeita aos outros países da Europa. São tudo questões muito centradas na experiência portuguesa, que servem apenas para dar a conhecer o que é uma experiência diferente. Estas experiências não se aplicam, não há soluções em pacote na experiência de outros países que possamos dizer faz-se assim ou faz-se desta maneira num país que é muito diferente. São apenas experiências que podem ser inspiradoras a quem tem que tomar decisões, no caso das políticas educativas no Brasil. Não há uma medida, há aqui uma questão que me é colocada, cite um exemplo de uma experiência portuguesa que pudesse ser útil ao sistema educativo brasileiro no combate ao insucesso escolar. Houve inúmeras medidas, não há uma medida que possa ajudar a resolver o problema. Eu própria, na minha intervenção, que é já muito resumida, referi 4 planos de intervenção. Ora, se estamos a falar 4 planos de intervenção e em cada um destes planos há inúmeras medidas que podem ser lançadas, nós não temos uma solução mágica para aplicar em outros países. A minha experiência, tanto como professora, como ministra e agora voltando a ser professora, a minha experiência, o que me diz, é que um elemento absolutamente essencial para melhorar os resultados dos alunos e conseguir que eles aprendam é fazê-los trabalhar. Não há modo de aprender a não ser trabalhando. E há muitos alunos que precisam de muitos adultos neste processo de trabalho. Precisam muito da presença do adulto, do professor, para poder trabalhar, porque têm diferentes condições, porque a motivação é escassa. E nem sempre o ambiente na escola é um ambiente propício à aquisição de hábitos de trabalho e de estudo. E essa é que é a dificuldade, é como é que se criam essas condições, sobretudo quando uma parte importante dos alunos não tem em casa a compensação dessa ausência de tempos de trabalho na escola. Porque quando o aluno encontra em casa a compensação de um eventual déficit na escola, isso não tem nenhum problema. O problema põe-se justamente quando não há na escola e também não há em casa. Aí o problema fica muito mais difícil de resolver. Portanto, eu diria que não há receitas testadas em Portugal que possam ser aplicadas no Brasil. Isso só as receitas culinárias. E hoje não estamos aqui a falar de receitas culinárias. Todos os outros processos sociais são muito complexos e o que exigem de nós é uma capacidade de diagnóstico
e uma capacidade de apontar soluções. A importância de conhecer a experiência dos outros países é que ela é inspiradora e, sobretudo, ela fornece a base para que as nossas convicções possam ser baseadas em factos, em experiências de outros países em que se conseguiu resolver os problemas. E isso é muito inspirador quando nós estamos num processo de resolver problemas. Eu própria, como Ministra da Educação, me inspirei muito em soluções que tinham sido trabalhadas em outros países. Agora, tenho aqui uma questão que diz, estamos fartos de diagnóstico, já sabemos todos o diagnóstico, o que não sabemos é a solução. Também não é verdade, na minha opinião, que todos saibamos, estamos cientes e muito conhecedores de todos os elementos do diagnóstico. Nós, na realidade, sabemos pouco sobre o insucesso escolar. Nós, na realidade, sabemos pouco porque é que algumas crianças não aprendem a ler. Nós sabemos pouco porque é que algumas crianças têm mais dificuldade do que outras crianças. E, por isso, um dos planos de intervenção que eu propunha para as políticas educativas é o plano do conhecimento. Nós necessitamos de aprofundar o nosso conhecimento sobre as causas do insucesso. Porque há causas que são muito diferentes e se nós não conhecermos essas causas em profundidade, nós não vamos encontrar as soluções. E, portanto, eu não acredito que nós já saibamos tudo sobre o diagnóstico. Nós sabemos alguma coisa sobre o diagnóstico. O Brasil teve este ato corajoso de analisar o nível de literacia das crianças com 8 anos. Agora sabe um pouco mais. Agora sabe que há 40% de crianças com 8 anos que não aprendem a ler. Sabe um pouco mais, mas não sabia. Não sabia o Brasil, como não sabem muitos outros países que não fazem esses testes. E isto é que são verdadeiros elementos de diagnóstico factuais que nos permitem refletir, aprofundar agora o nosso conhecimento e depois aprofundar um conhecimento nas matérias respeitantes às didáticas, aos instrumentos de ensino, porque nós não vamos conseguir melhorar as condições de acesso a uma cidadania plena dos jovens se não os ensinarmos a ler e a escrever. Isso é a base de tudo. Não há cidadãos livres, não há cidadãos críticos, não há cidadãos capazes de mudar o mundo se não souberem ler e escrever. E esse é que é o elemento essencial da educação, esse é que é o desafio, é fazer com que todos os cidadãos tenham acesso ao conhecimento e à informação que lhes permite depois tomar decisões livres e participar da vida social e económica de uma outra forma. Não podemos cair na ilusão de que compensamos uma coisa com a outra. Formamos cidadãos livres e a história de aprender a ler, a escrever e a contar é uma coisa que é secundária e marginal. Não, ela é a essência da cidadania. Sem saber ler, escrever e contar bem, com rapidez, com a possibilidade de um desenvolvimento profissional futuro, isso, todas as crianças e jovens terão o seu futuro muito comprometido. Depois tenho um conjunto muito vasto de questões que dizem, mas então como é que se faz? Como é que eu, como professor, consigo na minha sala de aula resolver os problemas de falta de respeito, de conflitos entre os alunos, de desmotivação, de desinteresse? Como é que no cotidiano eu consigo dar essa volta, fazer essa transformação e garantir que todos os meus alunos aprendem? E aí é que eu introduzo um dos meus planos, um dos planos de intervenção que identifiquei, que é o plano da governação, a forma como o sistema educativo se governa e se organiza. O professor não pode estar sozinho com estes problemas. Um professor não pode. Isso podia acontecer no passado. No futuro não pode acontecer um professor ter uma sala de aula em que tem problemas de diferente natureza, uns de motivação, outros de necessidades especiais, outros de conflito, os mais variados, outros até de escassez, da influência da escassez de rendimento por parte das famílias. Imagino no limite, em alguns casos, porque isso também acontece em Portugal, crianças que não tomam a refeição da manhã, ou que o professor, e só o professor muitas vezes consegue detectar, problemas críticos que vêm da família e que afetam as condições de aprendizagem das crianças. E aquilo que eu digo é que o professor não pode enfrentar estes problemas sozinho. Tem que haver uma organização. A escola tem que ser uma organização de enquadramento do trabalho dos professores e é no quadro da escola que as soluções têm que ser encontradas. No quadro da escola e da capacitação dos professores.
Os professores têm que, na sua formação, ter a possibilidade de conhecimento das diferentes alternativas da didática e dos métodos pedagógicos para, se é um problema de capacidade de aprendizagem, poder escolher. E os professores não podem abrir mão dessa sua competência profissional, de ser o professor a escolher qual é o método de ensino que mobiliza para resolver o problema desta criança ou daquela criança. Os problemas são de muito diferente natureza, podem ser comportamentais, podem ser cognitivos, podem ser sociais. Os problemas que os professores enfrentam para garantir que todos aprendam são de muito diferente natureza. Não há uma solução para tudo. Há soluções profissionais que os professores devem mobilizar de imediato. Há outros problemas que tem que ser a escola a proporcionar o enquadramento. E para isso ela tem que ser uma organização diferenciada, com diferentes competências e organizada com esse foco, para a resolução desses problemas. É nesse sentido que eu digo que esse é um dos planos de intervenção mais importantes, é nesse plano que precisamos de evoluir as políticas educativas, a governação de todos os sistemas educativos tem que entender que há diferentes patamares de decisão. Há um patamar básico, que é o da relação do professor com o seu aluno, mas depois há o patamar ao nível da coordenação do trabalho dos professores, ao nível do enquadramento organizacional, que já é o diretor da escola, e depois há um nível da administração local, que é um nível muito importante da administração, e há o papel do Governo Federal, que certamente tem também, sobretudo na definição dos recursos a atribuir ao setor da educação, das grandes orientações que garantam a equidade em todo o país, mas precisamos todos de aprofundar o nosso conhecimento e a clarificação das diferentes responsabilidades, das diferentes funções nestes diferentes níveis, para garantir que há uma convergência da ação para, tendo em vista, cumprir estes objetivos da escolaridade básica obrigatória. Não tenho tempo de responder a todos pormenorizadamente, mas penso que, no geral, as perguntas eram umas respeitantes a Portugal, outras relativas ao como é que eu, professora, com os meus alunos, consigo enfrentar os desafios que me são colocados, e eu penso que as respostas encontrarão certamente nestes diferentes planos de intervenção que propus. Muito obrigada. Professora Marilda e, na sequência, professor Paulo. Bom, também vou agrupar algumas questões, né? Levantar alguns pontos do que foi perguntado aqui. Um dos aspectos que me perguntaram é em relação à inclusão. Como que está a inclusão, né? Eu penso que esse é um assunto bastante polêmico. Quando nós temos 30% das crianças que não estão sendo alfabetizadas, que não têm deficiência nenhuma, e nós não estamos conseguindo dar conta, trazer uma criança com deficiência para uma sala de 28 alunos é bastante complicado. Não sei até que ponto que a gente está incluindo essa criança, tá? Ou se nós não estamos, né, tirando dela a possibilidade de ter recursos específicos, mediações adequadas para que ela aprenda. Então, acho que é bastante complexo mesmo, né? A gente fala de inclusão, mas nós não temos condições objetivas em sala de aula para incluir essa criança. O Vygotsky, em 1930, ele dizia assim, que a escola especial, ela deve entender que ela tem que provocar o desenvolvimento máximo da potencialidade das crianças. Ele falava, se a criança não consegue abstrair, é porque a escola não está ensinando. Naquela sociedade onde se falava do homem socialista, a gente pensar em desenvolvimento máximo das potencialidades era uma questão posta, era uma questão necessária para que aquela cidade se transformasse. Na nossa sociedade, que a gente vê, que, né, acompanha os casos das crianças, mesmo aqueles que não têm nenhuma deficiência, não estão conseguindo aprender, essas crianças que vão para a escola pública, né, para a sala regular, muitas vezes justificam que ela está pelo menos se socializando. Eu acho pouco. Garantir somente socialização da criança com deficiência é pouco. Eu acho que a gente tem que garantir que ela aprenda, que ela tenha acesso ao conhecimento. Acho que é isso que é fundamental. Tá?
Bom, em relação à formação de professores também, né, o professor Saviani, quando ele fala da formação de professores, ele fala o seguinte, que o professor tem que ter vários conhecimentos. Primeiro, o conhecimento da história da educação, um conhecimento específico da disciplina, um conhecimento da didática, de como ensinar, um conhecimento da realidade das crianças da escola, um conhecimento da disciplina, de como fazer com que os alunos se envolvam. Macarenko dizia que a disciplina ela é fundamental para que a gente se aproprie do conhecimento. Então, me parece que a formação de professores, ela deve passar por todos esses níveis mesmo, né? Outra pergunta que foi feita em relação à presença do psicólogo na escola. Eu faço parte, sou presidente, né, futura da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, e nós temos um projeto de lei tramitando em nível federal de inserção do psicólogo e da assistente social na escola. Eu acho que seria, como a professora coloca, né, a professora Maria de Lourdes colocou, seria mais um profissional, mais alguns profissionais, né, de áreas específicas para auxiliar, para acompanhar o processo pedagógico. Então, eu acho que seria muito importante mesmo, né, esse trabalho. Então, a gente tem, enquanto associação, nós estamos com esse movimento em nível nacional. Espero que dê certo, né? Que esse ano a gente consiga mais avanço no encaminhamento desse projeto de lei. Uma outra questão em relação à valorização da educação que perguntaram aqui, eu acho que principalmente nas redes municipais, o Saviani coloca muito bem isso, nós temos uma descontinuidade no ensino. Cada vez que muda prefeito, que muda equipe pedagógica, parece que se muda o direcionamento dado à educação. Isso é bastante complicado, porque a gente acaba o quê? Eu vejo professores, como a gente trabalha muito com formação de professores em várias cidades do município, da região lá do Paraná, muitos professores colocam, eu não vou nem entender mais o que estão falando aí não, agora é Vygotsky, agora é Piaget, não vou nem me preocupar em entender, porque a moda passa muito rápido, né? Daqui 4 anos é outra equipe mesmo. Então a gente vê que não tem uma continuidade mesmo em termos de educação, né? Vamos ver agora com o nosso novo plano da educação se a gente vai conseguir avançar mais, né, em relação a isso, tá? Como eu coloquei, na época da Revolução Russa, existiam 90% de analfabetos. E o Lenin, numa proposta, né, naquele país, eles conseguiram alfabetizar. E a gente está com essa dificuldade ainda. Como disseram algumas pessoas, as pessoas sabem ler e escrever, mas não sabem ler um texto, não compreendem o que estão lendo. Então a gente me parece que está muito longe ainda, né, de garantir que todos tenham acesso ao conhecimento. Em relação à formação também, eu acho que nós temos que criar espaço para o professor pensar a sua prática, mas não é uma reflexão em nível individual, eu acho que é uma reflexão coletiva, é dar argumentos para o professor pensar. Quando eu falei, por exemplo, né, do modismo na educação, muitas vezes o professor, foi o que aconteceu, por exemplo, com o construtivismo. Se entrou o construtivismo no Brasil, os professores tiveram que compreender o desenvolvimento da escrita a partir dessa perspectiva teórica, mas eles nem tiveram acesso aos fundamentos da epistemologia genética, por exemplo, né? Então, o que acontece é que muitas vezes vem uma nova teoria e os professores não conseguem nem se apropriar dela e tem que começar a desenvolver uma prática a partir de uma perspectiva que ele ainda não domina. Então, acho que a gente tem que criar espaço para o professor conseguir estudar, garantir isso na carga horária de trabalho dele mesmo, né? Ele estudar, ele poder refletir sobre sua prática, ele discutir com os outros professores como que está o processo pedagógico. Acho que tem que ser um trabalho coletivo mesmo, né, em relação à formação de professores. Também me perguntaram aqui em relação à família, né? Eu não sei, eu acho que eu sou bastante ingênua nesse sentido. Mas os contatos que eu tenho tido, eu acho que os pais, eles querem que os filhos aprendam sim, tá? Eu acho que assim, né? Há uma ideia, eu fico pensando, falo sempre para os professores. Vocês falam, a gente marca uma reunião e os pais não vêm. Eu sinto muito, com a carga horária de trabalho que eu tenho, eu também não consigo nem sempre ir nas reuniões dos meus filhos. Tá? Então a gente pensa que é uma determinada classe que não está interessada. Eu não acho também, né, que eu esteja desinteressada da educação dos meus filhos quando eu não vou para a escola. Então assim, na experiência que eu tenho, e parece que quanto mais carente a criança, mais o pai valoriza a escola. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei com uma criança da escola especial, uma criança que frequentava classe especial, aliás, e a mãe falava para mim, sabe, a leitura do fulaninho, ela é muito importante para a gente, aqui ninguém lê.
Agora o fulaninho está lendo. E a gente já consegue saber o que a escola quer. Então, acho que é um mito a gente pensar que os pais não estão interessados na aprendizagem dos filhos, né? Pode ser uma visão ingênua, mas é isso que eu tenho constatado nos atendimentos individuais, quando a gente trabalha com os pais, quando a gente avalia as crianças, quando a gente tem esse contato. Me parece que eles querem realmente que os filhos aprendam. Eles querem que os filhos tenham acesso, muitas vezes, àquilo que eles não tiveram, né? Então, acho que é uma questão que a gente precisa pensar muito mesmo, né? Falaram também do ensino à distância, é uma outra complicação. A gente defende tanto a mediação do professor, né, para que o aluno se aproprie do conhecimento. Acho que ensino à distância, quando a gente pensa no ensino para aquele professor, para aquela pessoa que não tem condições de ter acesso, eu acho que ainda podemos aceitar. Mas o duro é o ensino à distância para que a pessoa que mora do lado da universidade faz o ensino à distância. Por outro lado, também acho que a nossa luta tem que ser maior. É garantir que todo mundo tenha acesso, tenha possibilidade de ter um ensino presencial. Não burlar essa forma, criar estratégias, né, para fazer de conta que os professores estão aprendendo, que a gente está formando determinados alunos, que a gente criar condições para que o professor pudesse realmente frequentar os bancos da universidade para ter sua formação. Não fazer isso somente à distância, né? Uma outra questão que me perguntaram da pedagogia das competências, né? E do aprender a aprender. Do meu ponto de vista, baseado em algumas leituras que eu tenho feito, nos estudos que eu tenho realizado, eu acho que essas duas perspectivas teóricas, né? Essas duas formas de compreender o desenvolvimento, a prática pedagógica, elas estão muito mais atreladas, como a pessoa mesmo falou, aos preceitos neoliberais mesmo, né? Eu acho que elas promovem uma adaptação e não uma transformação da realidade. Quando a gente fala em desenvolver competências, a gente fala da prática, a gente não fala da formação consistente do conteúdo, nós estamos, né, na realidade, descaracterizando o trabalho do professor. Quando a gente fala do aprender a aprender, nós estamos secundarizando o ensino. Eu acho que é por isso que o construtivismo teve tanta força aqui na nossa sociedade, porque ele trabalha mais com adaptação, fala de adaptação e não fala de transformação, não fala de historicidade, né? E, por fim, né, uma outra questão que eu gostaria de estar apontando aqui é como a gente vai lidar com essas dificuldades escolares. Eu acho que a gente tem que criar estratégia, criar recursos para acompanhar essas crianças quando elas começam a ter dificuldade no processo de escolarização. Isso já nos anos iniciais. Da experiência que eu tenho como psicóloga escolar, supervisionando estágio na área de psicologia, o que a gente vê? Os alunos que estão chegando, e estão chegando muitos hoje, de 5ª a 8ª, sem saber ler e escrever, quando a gente vai fazer um histórico da vida escolar, da vida desses alunos, a gente percebe que não é agora que eles não aprenderam. Lá na primeira série eles já não conseguiram se apropriar, se alfabetizar na época normal. E isso vai fazendo com que ele vai arrastando essas dificuldades, porque o professor da segunda, ele não tem tempo para retomar os conteúdos da primeira. E esse aluno vai ficando assim, alijado do processo pedagógico mesmo, até se tornar uma criança com dificuldade de aprendizagem ou com dificuldade no processo de escolarização. Então, eu acho que a gente teria que ter estratégia, criar recursos na sala de aula, isso, né, na gestão em termos municipais, em termos estaduais, para criar estratégia para que o aluno pudesse ser socorrido realmente quando ele começa a apresentar alguma dificuldade no processo de escolarização. Eu acho que isso faria com que a gente tivesse menos alunos esperando para ser avaliado, né, para ser encaminhado nas suas dificuldades. Acho que de uma forma geral, acho que é isso. Professor Roberto. Bem, tem algumas questões aqui que nós vamos tentar responder. Só um minutinho, professor Roberto. Nós estamos, assim, muito satisfeitos com as questões que vocês mandaram. O professor Roberto vai responder as deles, mas como não foi possível atender cada uma especificamente, foram abordadas por blocos, nós estamos pensando em uma forma de responder depois por meio do site. Tá? Uma questão importante é como o poder público tem se organizado para enfrentar a dicotomia? Número de desempregados com nível de formação e a falta de mão de obra qualificada em determinadas áreas. Com atraso. Eu sei a palavra atraso e a gente vai indo também a reboque. Então as necessidades de mão de obra da nossa sociedade, de certa forma, é incrível. Nós estamos hoje importando mão de obra com tantos desempregados dentro do nosso país. O que se tem procurado fazer, principalmente
aqui em São Paulo, nos últimos tempos, é com a criação das faculdades de tecnologias, das escolas técnicas, que tem, de certa forma, resolvido parcialmente, mas ainda é incrível, é uma dicotomia muito grande. Como é que nós temos tanta gente precisando de trabalho e tanto trabalho precisando de mão de obra? É incrível isso. Nós estamos avançando muito devagar e precisamos muito desse avanço, de um apressamento dele para que a gente possa evoluir bastante. Bem, uma outra questão muito interessante que coloca uma colega nossa: como é que pode ser garantida a qualidade do ensino em cumprimento à lei, diretrizes e bases, não é, da educação, e não é preciso ter condições essenciais como segurança, número limitado de alunos por sala, por exemplo? Tem muita razão a colega. Vejam bem as nossas profissões, não é? Tem profissão que nós gostamos muito de pão e circo, profissões de futebolista, né? Há jogadores de futebol que têm verdadeiras mordomias incompatíveis com a nossa vida nesse país. O professor que exerce uma tarefa tão importante, tão fundamental, acaba não tendo, não é, essa questão, esse mesmo tratamento. E aí vejam bem, o que acontece na questão da segurança? A segurança, o que tem se preocupado, principalmente o governo até exigindo que não se denuncie, etc., o número de atos violentos na escola, do tráfico de droga, por exemplo. Mas é uma realidade. Se você buscar só o desdobramento e não as causas, a gente acaba tendo dor de cabeça das graves. Onde já se viu, não é? A família, por N motivos, toda desestruturada, não tem como enfrentar esse problema da indisciplina e da violência. Transfere isso para a escola. A escola já é um desdobramento, ainda que muitas vezes seja a causa, é um desdobramento. Imagine como pode um professor trabalhar numa classe heterogênea, superlotada de alunos. Como é que ele consegue dar uma assistência individual necessária para um ou outro aluno se ele não tem essas condições? Realmente é um disparate muito grande. Uma pergunta interessante: o que é ser alguém na vida? Bem, eu disse isso referente a uma outra época. Quando eu citei o Tiririca, por exemplo, né, que responderia hoje, eu estou me referindo a uma outra época, que principalmente na família, as pessoas imaginavam que ser alguém na vida era ter um diploma, ser bem casados e tudo. Na década de 60, em que o mundo sofreu uma revolução social incrível, alterações profundas, mudou uma questão fundamental. Até o final da década de 50, a gente imaginava assim, a família imaginava assim: você precisa ser alguém aquele que honrava seus compromissos, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom cidadão. Esse era, entendeu? Um exemplo pessoal, quando eu comecei a namorar minha esposa em 1959, eu era professor PEB 1, professor primário na zona rural. A família dela ficou muito contente, porque diziam: ele é professor. Quando eu comecei a namorar a minha atual mulher, né, atual só tive essa, a minha família disse o seguinte: ela é professora, ele vai ser alguém, eles vão ser alguém na vida. A partir da década de 70, a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, porque a questão do ser passa a perder a importância, e a questão do ter vai ganhando relevância. Então, hoje, quase sempre, importante na vida é aquele que tem. Vocês já ouviram falar em Eike Batista?
Outra pergunta. Como você vê a implantação da nova política da Secretaria de Educação no sentido de governabilidade da escola? Como citou o ministro, a escola é o centro da política educativa. Tem que ser assim. A Secretaria está propondo uma política valorizando extremamente o pedagógico em busca da qualidade. Bom, isso ainda é em tese. Nós esperamos e vamos acompanhar, vamos discutir, vamos tentar implementar junto uma política que desobrigue o professor, o diretor, o servidor da escola de desvio de função. Porque é o desvio de função que muitas vezes você perde mais tempo em atividades não inerentes ao setor pedagógico, que você não exercita o pedagógico. Tem tanta burocracia, uma burocracia massacrante, que acaba impedindo o pedagógico. É preciso dar à escola condições de implementar o pedagógico, com capacitação, com acompanhamento e com avaliação. Assim nós esperamos. Sobre a privatização das escolas públicas. Claro, por princípio, por formação, a gente é absolutamente contra. Outra questão. O projeto Ler e Escrever, como analisa? Ora, qualquer projeto que venha colaborar com a melhoria de qualidade de ensino é bem-vindo. O que pode acontecer ou não acontecer depende do seu acompanhamento, da sua avaliação, reavaliação e sempre dentro da escola, refazendo o necessário. O que você acha do ensino à distância? A professora colega acabou de falar aqui sobre ensino à distância. Olha, nós começamos com atraso. O Brasil é um país do mundo que tem melhorado bastante, sem dúvida alguma. Vocês vão falar, esse cara é azedo, é pessimista. Não, nós começamos, o ensino à distância, ele tem que favorecer aqueles que não tiveram oportunidade, principalmente esses, no momento certo. Nós temos que valorizar, qualificar o ensino à distância para que a gente possa avançar em todos os setores, independente do período escolar ou não. Obrigada, professor. Nós vamos ao encerramento com o professor César Caligari. Só gostaria de colocar uma pequena coisinha. Com tudo o que foi falado aqui, gente, somos humanos, portanto, imperfeitos. E como tal, nossa aprendizagem, o nosso desenvolvimento, enfim, a nossa educação deve ser permanente, contínua, a fim de que possamos nos avaliar, olhar para dentro, e avaliar, seja nos avaliarmos teórica ou praticamente, para reconhecer as nossas dificuldades. Reconhecendo as nossas dificuldades, nós podemos superar os nossos limites. E assim poderemos enfrentar com mais força e poderemos enfrentar melhor a educação de novas gerações. Muito obrigada. Eu passo agora o encerramento ao professor César. Obrigado, professora Maria de Fátima. Parabéns aí pela condução da mesa. Eu também quero agradecer e elogiar muito a participação da professora Maria de Lourdes Rodrigues, da professora Marilda Fassi e do professor Roberto Leme. Eu gostaria aqui apenas de fazer a seguinte consideração. Quando a Câmara Temática de Educação da Região Metropolitana de Campinas escolheu e elegeu o tema Plano Nacional de Educação como eixo temático central desse 6º Fórum, e dentro desse eixo temático do Plano Nacional de Educação, esta mesa que se realizou aqui pela manhã, formação e valorização dos docentes e gestores da educação, fica óbvio que nada que possa ser feito em relação ao Plano Nacional de Educação, ou mesmo seus desdobramentos em termos de planos estaduais e planos municipais de educação, pode de fato ser desenvolvido sem que seja organizada essa pedra angular de qualquer tipo de construção educacional, que é a formação e valorização de professores e dos demais profissionais da educação. Quando nós falamos
na própria mesa a questão dos gestores, coordenadores e os demais profissionais que concorrem hoje para que se possa garantir uma educação de qualidade. Os estudos que temos realizados no Conselho Nacional de Educação mostram uma situação que precisa ser urgentemente revertida nesse plano da educação brasileira. Hoje, um juiz de direito, né, tem um salário médio de aproximadamente R$ 12.500 no país. Um médico, né, que também é uma profissão que já não é lá muito valorizada no Brasil, tem uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000. Mas um professor de educação básica no Brasil, que milita 40 horas como jornada semanal de trabalho, esse profissional, ou profissional mulher ou homem, que tem formação em nível superior, tem hoje um salário médio no Brasil de apenas R$ 1.100. Né? Enquanto essa situação não for realmente revertida, não é possível nós traduzirmos sonhos de uma educação de qualidade em metas de educação de qualidade. Porque quando nós falamos de sonho, é fácil sonhar, todos nós sonhamos. Um plano de educação, ele tem que ter a responsabilidade de transformar sonhos em objetivos e metas. E, portanto, o sonho ele tem que ser datado, ele tem que ter prazo para execução, ele tem que ter recursos a serem mobilizados, ele tem que ter programas a serem implementados com responsabilidade de todos e de cada um, e é o que nós procuramos aqui estabelecer. Portanto, ao tratar da pedra angular da educação de qualidade no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que são exatamente os profissionais da educação, esse processo tem que ser visto de uma maneira clara. Pelo fato de que a remuneração dos professores no Brasil hoje é inacreditavelmente baixa, os resultados também, como estava sendo dito aqui pelos os três participantes da mesa, são sempre muito preocupantes, muito fracos e tudo mais. Vejam que, exatamente porque temos tido uma valorização insuficiente do magistério, como prática em geral no nosso país, acorrem à carreira do magistério aqueles em geral que não conseguem encontrar outra carreira melhor no mercado de trabalho, como estava sendo dito agora pelo próprio Roberto Leme, né? Os jovens de hoje, com seus 16, 17, 18 anos, quando estão começando a tomar suas decisões sobre que carreira seguir, sobre que profissão abraçar na sua vida, olham essas coisas com clareza. Quer dizer, que tipo de vida posso ter se a minha remuneração será de R$ 1.100, R$ 1.200, que é o salário médio de um professor com 40 horas, mesmo aquele que milita nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. E isso tem que mudar. Apenas 25% dos professores de química hoje no Brasil têm habilitação para dar aula de química. Isso não é muito diferente dos professores de física ou de matemática. O Brasil tem hoje um déficit de 170 mil professores de química, física e matemática. Portanto, não é de surpreender que boa parte da juventude brasileira tenha uma profunda aversão, hoje, uma boa parte dela, a qualquer tipo de profissão que venha ou que se requeira algum tipo de competência ou de habilidade maior na área de cálculo, na área de ciências. Eles não puderam ser encantados na hora certa por bons professores de química, de física e de matemática, porque os professores ou não existem, ou quando existem, são trazidos para o meio do magistério sem as habilitações necessárias para que possam ser encantadores de pessoas, né, que possam transformar as pessoas num mundo de descobrimentos, de talentos e de possibilidades. Então, esse processo tem que ser revertido. Não se cabe aqui falar o que já foi dito aqui, até com muita competência, mas eu apenas gostaria aqui de dizer que, ao eleger esta mesa temática específica sobre formação e valorização dos docentes e gestores de educação, isso tem um eixo central. Logo mais, com a aprovação do Plano Nacional de Educação como lei, os municípios de São Paulo e os municípios da região haverão de rever ou elaborar os seus respectivos planos estaduais, seus planos municipais de educação. E esse tema tem que ser visto com clareza.
né, como é que nós vamos fazer formação inicial, formação continuada, providenciar uma carreira atraente e remuneração condizente com o valor social que atribuímos à educação. Então, no encerramento dessa mesa, eu gostaria também de convidar a todos para a mesa que será realizada a partir das 14 horas, sem atraso, né? Que vamos aqui tratar um tema que é muito caro para muitos municípios aqui desta região, que é a educação básica em tempo integral. A professora Jaqueline Moll, que é diretora de Concepções e Orientações Curriculares do Ministério da Educação, estará fazendo a sua apresentação central e com ela na mesa a professora Lúcia Couto, que é secretária de Educação do município de Diadema, também dirigente da Undime no estado de São Paulo, e a professora Lia Faria, doutora em Educação, professora da Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Rio de Janeiro, e que além de ser uma pesquisadora nessa área, ela tem uma prática extraordinária, ela que já foi secretária de Educação, implantou programas de educação integral em várias oportunidades no estado do Rio de Janeiro. Então, convido a todos a estarem aqui conosco às 14 horas. Muito obrigado, parabéns a todos os integrantes da mesa. Todo esse material estará disponibilizado nos próximos dias no site específico do 6º Fórum da RMC. Bom almoço a todos vocês, até o retorno à tarde às 2 horas.